Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos fazer uma viagem aos anos 90, aqui em Portugal. Vamos olhar para uma peça muito específica da nossa história da música eletrónica, uma compilação em CD. A fonte que temos é um artigo interessante do site portugalmusic.co.uk, de dezembro de 2022, que volta a pegar na coletânea Cadoc da Night Sessions. E a ideia aqui é tentar perceber o que é que tornou esta compilação tão especial na altura e porque é que, pronto, ainda hoje tanta gente se lembra dela. Vamos lá. Vamos a isso. É que estamos a falar de um objeto quase cultural, não é? De 1996, lançado cá pelas editoras Chaos Records e Vidisco, e é importante dizer, compilação dupla e misturada. Isso era crucial na altura. Representava géneros como o techno, o tribal house, com aquelas percussões muito marcadas, e o tech house, essa mistura entre techno e house. E um ponto-chave que o artigo refere logo, a mistura foi toda feita pelo DJ Xuxa, que já era na altura uma figura importante. Portanto, o que vamos tentar explorar é o contexto e o conteúdo desta mítica coleção, como o artigo lhe chama. E claro, o nome Cadoc, que evoca logo a discoteca, não é? Um templo. Ok, então vamos lá. Começar a desembrulhar isto. O artigo começa por dizer algo que define logo o tom. Quem viveu os 90 em Portugal, ligado à música de dança, provavelmente lembra-se disto. Lançado em 96, duplo CD, misturado, parece que o impacto foi mesmo grande, e destaca logo a faixa de abertura do CD1. The Night Train, dos Cadoc, na versão Capital Station Mix. O artigo diz que ficou para sempre na nossa memória auditiva. É curioso como uma faixa, a primeira, pode ter tanto peso, não acha? Quase um cartão de visita. Completamente. Numa compilação misturada, a primeira faixa não é só a primeira música. É a porta de entrada. Define a energia, o ambiente que o DJ quer criar. E neste caso, sendo uma faixa dos Cadoc, o nome do projeto musical era o mesmo da discoteca no Algarve, a ligação era Imediata. e muito forte. Reforça logo a identidade do disco, prende-o a um sítio, a uma experiência concreta para quem conhecia. Não foi uma escolha ao acaso, de certeza. Uhum. E além dessa faixa, o artigo aponta logo outros dois nomes de peso no primeiro CD. Seven Days and One Week, dos Betnik, aquela versão original mix. Tocava em todo o lado. E claro, o hino, Insomnia, dos Fateless, aqui na remistura do DJ Quicksilver, que lhe dava se calhar uma roupagem mais para a pista da altura. Ter estes nomes internacionais numa coletânea portuguesa misturada por um DJ português, isso devia ser especial. Exatamente. E isso leva-nos ao ponto central, a curadoria. E a arte da mistura do DJ Choose. Temos de pensar que isto é, bem, antes da internet como a conhecemos, antes do streaming, de tudo isso. Estas compilações misturadas eram janelas. Janelas para o som de um clube, de uma noite, de uma tendência. Eram mais que playlists. Eram narrativas sonoras, construídas com cuidado. O nome Cadoc no título não era só marketing. Era uma promessa. A promessa de levar a energia daquela casa mítica para a casa das pessoas. Faz todo o sentido. Era quase como engarrafar a noite do Cadoc, não é? Para ouvir no carro, em casa. Essa era a ideia, sim. E as editoras, a Chaos Records e a Vidisco, eram importantes no cenário nacional. A Vidisco, principalmente. Tinha uma distribuição forte, ajudava a levar estes sons a mais gente. E a escolha dos géneros techno, tribal house, tech house indicava um som, pronto, mais intenso, focado na pista, batidas fortes, percussão, algo muito típico de meados dos anos 90. Provavelmente o som que se ouvia nas horas de pico no Cadoc. E essa combinação de nomes conhecidos com outros, nem tanto. Tínhamos Fateless, Beatnik, mas havia mais. Como é que funcionava essa mistura? Isso era muito comum e inteligente, acho eu, incluir os grandes êxitos internacionais. Isso garantia o reconhecimento, o apelo comercial, atraía as pessoas a comprar, mas depois intercalar esses nomes com produtores menos conhecidos, talvez nacionais, ou até faixas do próprio DJ que misturava, como o Xuxa, que tem aqui uma faixa no CD1. Isso dava uma identidade única à compilação. Era como uma assinatura da editora, do DJ, e também servia para mostrar novos talentos ou artistas ligados à cena local. Era um equilíbrio.
entre o que era conhecido globalmente e a identidade própria da compilação. Percebo. Olhando para o resto do alinhamento do CD1 que o artigo lista, depois de Fateless vem Tuzong com Flaming Trip, o título já sugere algo diferente. Depois DJ Shoes, Coming to the House, Kaikao com My Emotion, mas em trance remix, já a pescar o olho a outro estilo. Jen Driver, Arp Impression Speed 1, Mannequin, Synthetic Consciousness, remisturado por Kelvin Stones, e a fechar Casa The Best Divorce. Parece uma viagem por várias texturas dentro da eletrónica. Para si. Mesmo só pelos nomes e títulos, nota-se a diversidade dentro da música de dança daquela altura. Havia espaço para explorar. O Tribal House, mais percussivo, o Tech House, com aquela energia híbrida, até toques de trance ou fusões como o Flamenco Trip. Mas o que unia tudo isto, e aqui está a arte, era a forma como o DJ Choose sequenciava e, sobretudo, misturava as faixas. O objetivo não era só pôr as músicas umas a seguir às outras. Era tecer uma tapeçaria sonora, contínua, fluida, que mantivesse a energia, que levasse quem ouvia numa viagem. Como numa boa sessão de DJ ao vivo. As transições, a equalização, tudo isso era parte da experiência. E essa viagem sonora não acabava no CD1. Havia o segundo disco, que segundo o artigo continuava a história, mas talvez com um rumo um bocadinho diferente. Abre com Fired Up, dos Funky Green Dogs, numa remistura chamada Peter's Plastic Disco Weeks. O nome e o artista já sugerem algo mais house classic, talvez? Sim, Funky Green Dogs era um nome muito ligado ao house americano, de Miami. E o Bitter Rauhofer, que assina essa remistura, era um produtor austríaco, mas radicado em Nova York, muito influente no house. Escolher esta faixa para abrir o CD2 pode bem ter sido uma forma de sinalizar uma exploração de outras vertentes do house, talvez com mais voz, mais melodia ou influências funk e disco, como o nome da remistura sugere, mas sem perder a força da pista. Uhum. A lista do CD2 continua. OLN com Reflection, depois Kelvin Stones, que já tinha aparecido a remisturar no CD1 aqui com uma faixa dele, Funky Music. Seguem-se Solid, Fall Down on Me e Urban Dreams, To Feel Alive. E depois entramos outra vez em nomes muito conhecidos. Real to Real apresenta Jazz It Up, identificado como The Eric Morillo Project. Claro, e o Real to Real era o Eric Morillo, uma figura gigante do house mundial. Do I Like to Move It, Jazz It Up era um tema, uau, explosivo, cheio de energia latina, house puro. A menção The Eric Morillo Project só reforça o estatuto de estrela que ele tinha. O nome dele era uma marca, de qualidade, de pista cheia. Exato. E a seguir, outro clássico, Sandy B, Make the World Go Round, na versão Deep Dish Round the World. Deep Dish, outro nome enorme das remisturas. A escolha destes nomes parece muito pensada. Sem dúvida. Deep Dish, a dupla iraniano-americana, eram mestres. Pegavam em faixas house, muitas vezes com voz, e transformavam-nas em viagens épicas, progressivas, produção muito cuidada, atmosferas. A remistura deles para Make the World Go Round é um exemplo perfeito. Tornou-se um hino mundial. É das grandes remisturas da década de 90. Incluir estas versões específicas mostra que havia um conhecimento profundo do que funcionava lá fora e uma vontade de trazer essa qualidade para cá, para a compilação. A parte final do CD2 traz Kings of Tomorrow com Dan Side, I'm So Grateful. Kings of Tomorrow, projeto do Sandy Rivera, outro nome forte do house. Depois Sam Ellis, Club Lonely, na remistura de Eric Cooper. E a fechar Groove Collective com She's So Heavy, também remisturado por Eric Cooper. É curioso ter o Eric Cooper em duas faixas seguidas no fim. É uma boa observação. Eric Cooper é outro nome fundamental do house, conhecido pelas produções e remisturas, muitas vezes sofisticadas, com toque soul, disco. Fechar a compilação com duas remisturas dele pode indicar uma intenção de acabar a viagem numa nota talvez mais deep, mais soulful. Mas ainda para dançar. Se olharmos para o CD2 como um todo, parece confirmar-se a ideia de uma exploração mais a fundo no house, sobretudo o americano. Temos Morillo, Deep Dish, Sandy Rivera, Cooper.
Nomes ligados a Nova York, Washington, D.C. e artistas como o Funky Green Dogs, Sandy B., Kings of Tomorrow, até Grove Collective, que era mais eclético, mas encaixa. Portanto, a estrutura de duplo CD não era só para caberem mais músicas. Permitia criar estas duas viagens, certo, que se complementavam. Exatamente, dava mais amplitude, mais profundidade, permitia ao DJ Shoes construir uma narrativa mais longa, com momentos e texturas diferentes, começando talvez com a energia mais crua do CD1, techno, tribal, tech house, e depois evoluindo para as nuances mais melódicas, mais soul-funk do house no CD2. Mas mantendo sempre a coerência, o foco na pista e a atenção aos remixers, Quicksilver, Calvin Stones, Ralph Over, Murillo, Deep Dish, Cooper diz muito. Na música de dança, muitas vezes era a remistura que fazia o sucesso de uma faixa no clube. Às vezes até mais que a original. Esta compilação parece reconhecer isso e celebrar. Ok, então tentem resumir isto tudo. Estamos a falar de uma compilação dupla, Kadok The Night Sessions, Portugal 1996, Vidisco e Chaos Records, e, crucialmente, misturada pelo DJ Choose. Capturou um momento específico da música eletrónica, techno, tribal house, tech house, e muito house americano no segundo disco. Tinha temas que se tornaram hinos cá, ligados ao Kadok, como The Night Train, e sucessos internacionais enormes, como Insomnia ou 7 Days in 1 Week, em versões certas para a pista. Percebe-se bem porque é que o artigo a chama de mítica coleção. É uma descrição justa, sim. Estas compilações físicas, ainda por cima misturadas por DJs com nome, são mesmo cápsulas do tempo. Não são só listas de músicas, são retratos sonoros, vivos, de um tempo e de um lugar. Neste caso, a cena de clubbing portuguesa de meados dos 90, que estava a fervilhar, com influências de fora, mas com um toque nosso. A curadoria escolher as faixas certas e a forma como eram ligadas, misturadas pelo DJ, era isso que lhes dava valor e impacto. Era uma experiência musical pensada, com princípio, meio e fim. Uma experiência pensada, mas essa curadoria, por muito importante que fosse para definir um som, para guiar quem ouvia, olhando para trás, não podia ser também um bocadinho limitadora? Quer dizer, ao apresentar uma visão tão específica, não acabava por formatar um bocado os gostos, se calhar à custa de outros sons que ficavam de fora? É uma boa questão, é pertinente. Qualquer curadoria implica escolher. Escolher é sempre deixar de fora. Nesse sentido, sim, estas compilações ajudavam a consolidar certas tendências, a popularizar certos artistas e sons, o que, claro, podia fazer com que outras coisas tivessem menos destaque naquele formato. Mas acho que o papel principal era outro. Era levar a experiência do clube, ou um reflexo dela, a muito mais gente. Muita gente descobriu estes géneros, estes artistas, até o próprio conceito de DJing como arte, através destas coletâneas. Elas não só refletiam a cena, como ajudavam a moldá-la, a expandir o alcance. Tinham um papel quase pedagógico, de divulgação, criar uma memória auditiva comum à volta destas músicas e misturas. E o facto de ser um objeto físico, com capa, com alinhamento para seguir, criava uma relação diferente com a música, talvez mais atenta, dedicada. Uma relação mais dedicada, gosto dessa ideia. Bem, e assim fechamos a nossa análise desta compilação, Kadok The Night Sessions, de 96. Foi como abrir uma janela para a música eletrónica de dança daquela altura em Portugal, com a ajuda do artigo do portugalmusic.co.uk, uma coleção que, vê-se bem, deixou marca. Deixa-nos, se calhar, com uma reflexão, para pensarmos um bocadinho depois. Hoje, vivemos numa era de acesso quase infinito a músicas soltas. Playlists de algoritmos que se ajustam a nós. Tudo a um clique. O que é que se perdeu mesmo? E o que é que se ganhou? Comparando com a experiência de pegar num CD duplo como este, uma experiência desenhada do início ao fim por um DJ, pensada como uma história musical coerente, com altos e baixos de energia, para ouvir seguida. Que valor tinha essa construção? Essa história contada pela música ao longo de 2 horas? E será que hoje, na forma como consumimos música, ainda procuramos ou sequer encontramos algo parecido com essa descoberta guiada, essa imersão? Fica a questão.